pessoal, hoje vamos falar um pouquinho da Unip, essa empresa de ensino no qual eu faço parte como aluno, né? E falar da Unip é tranquilo, porque é uma empresa que te dá um suporte muito grande, né? Qualquer dúvida pode chamar e eles estão sempre prontos para te auxiliar, independente do horário do dia, né? Então isso é um ponto que eu acho bem interessante na Unip. E também um ponto legal é as aulas, né? Quando a gente vai para alguma prova, para alguma atividade, a gente sempre se sente em casa, então se torna aquele estudo desgastante, né? E esse é um ponto que eu indico a Unip, sabe? É praticamente uma família que está te ajudando a realizar um sonho. Então, essa é a Unip e eu indico para todos vocês. Meu nome é Rafael Silva, faço curso de agronegócio. Escolhi a Unip por ter o curso EAD e por ter excelentes profissionais. Tá esperando o quê? Vamos já! Como me preparar para esse novo mundo? Tem horas em que a gente não para. E tem horas em que a nossa cabeça voa sem sair do lugar. Às vezes, temos resposta para tudo. Mas às vezes, nós só temos perguntas. Será que estamos no caminho certo? Essa correria, esse mundo louco, frenético, para onde está nos levando? A resposta está bem na nossa frente. Tudo isso está nos levando a ser quem somos. Porque cada experiência nos deixa mais fortes, mais confiantes, mais maduros, protagonistas das nossas vidas, heróis das nossas histórias e a melhor versão de nós mesmos. Muito bem, estamos de volta neste sábado. Espero que você esteja curtindo todas as entrevistas, as matérias que a gente está fazendo, com muito prazer para você, né? Que a gente faz um apanhado da semana e faz do nosso jeito. Faz do jeito cidade aberta de colocar no ar, de abordar os temas, tá bem, gente? Então, se você não curtiu, não compartilhou, faça isso, avise seus amigos, porque o Cidade Aberta está no ar. Ok, Kelly, agora vamos falar sobre o objetivo, aquilo que a gente já havia divulgado no sábado passado, que você escolheu as 7 chaves. Já revelou que é o objetivo, né? Essa parceria com o Gera Bicho. Exatamente. Gera Bicho e o sistema Objetivo em breve com um convênio, aliás, convênio já assinado. A diretora do Polo Unip Gera Bicho em Quaraí nos conta como vai funcionar esse convênio e as ambições do sistema Objetivo em Quaraí, Carlos Heitor, que podemos no futuro ter, inclusive, uma escola de ensino médio ou, quiçá, fundamental também. Ou seja, coisa grande que vem por aí, mas a Patrícia nos explica melhor com a Unip Gera Bicho agora aqui no Cidade Aberta. Vamos à matéria então com a Patrícia do Gera Bicho. Bom dia, Kelly. Bom, foi uma grata surpresa, né? Na verdade, o Objetivo ele faz parte do Grupo Unip, né? Um conglomerado de instituições de ensino. E nós já sabíamos, né, que alguns polos já haviam recebido, já tinham a franquia do Objetivo. E aí, na semana passada, nós fomos procurados, né, pela parte pedagógica do sistema Objetivo,
nos oferecendo, né, essa parceria, uma indicação dos nossos assessores da Unip, pelo bom desempenho que o Polo está tendo aqui, né? Eu já comentei contigo. A Unip, nós temos hoje 420 alunos para uma cidade, né, de 22 mil habitantes, 23 mil. É um número bastante expressivo. Então, nós somos agraciados com esse convênio com o Objetivo. E em que consiste, Patrícia? O que primeiro a Unip e o Gerabicho vai implementar com o Objetivo? Bom, são etapas, né? Qual é o objetivo da empresa? O objetivo do objetivo, né? A longo prazo, montar uma escola de ensino de anos iniciais, fundamental e ensino médio aqui em Quaraí. Não é essa a nossa primeira ideia. Nossa primeira ideia, então, a gente vai começar com os cursos preparatórios, né? Nós já trabalhamos com o Enem, com apostilas que são nossas, organizadas pelos nossos professores. E agora, o Objetivo, então, nos permite usar a marca Objetivo, né? O Gerabicho agora torna-se Gerabicho Objetivo, e recebendo todo o material, né? Um material atualizado, que acompanha as tendências do Enem. São jogos de apostila muito bons. Eu olhei algumas coisas pela internet. Eu estou recebendo esse material, mas infelizmente, né, as entregas estão demorando bastante, mas numa próxima oportunidade eu mostro para vocês. Bom, nós estamos aqui nós estamos fazendo entrevista agora e tem uma turma ali do Enem, né, que começou já há bastante tempo, em março. Essa turma migra também agora para esses... Porque tem um nome, né, Patrícia? 100 dias para o Enem, é isso? Isso. Essa turma que os guris até fizeram uma filmagem, essa turma se chama o Extensivo. É um curso que eu tenho todos os anos, ele começa em março e vai até setembro. Que passa pelos 3 anos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, preparando esses alunos para o Enem. Geralmente, né, na normalidade, o Enem ocorre em outubro. Então, após o extensivo, eu sempre abro o intensivão, são 40 dias antes da prova. Esse ano, né, todo mundo teve que se reformular e os cursinhos também. Então, nós abrimos dia 16 de outubro, os 100 dias antes do Enem. E esses 100 dias antes do Enem já são com a qualidade Objetivo, já são com o material do Objetivo. Patrícia, qual é o índice de aprovação do Objetivo assim, em todo o Brasil? Para te teres uma ideia, faz 3 anos consecutivos que o Objetivo é o primeiro cursinho do Brasil nas faculdades de Medicina, Odontologia e Direito. E sempre pontua entre os 3 maiores, né? As escolas do Objetivo são excelentes também. Eu já fui aluna de um cursinho Objetivo, então eu posso atestar a qualidade. Mas sempre eles estão pontuando entre os 3 primeiros. Bom, convidar, te fazer o pedido que tu convides a comunidade a conhecer, assim que tiver o material, né, chegar, e como é que as pessoas podem fazer parte, os pais principalmente que estão preocupados com aqueles alunos que estão concluindo neste ano e estão prestes a fazer o Enem e precisam daquela força a mais, né? Bom, o material vai estar disponível, acho que agora no final dessa semana, início da semana que vem. É um material que eu vou escolher junto com meus professores e com todo o auxílio e treinamento da coordenação pedagógica do próprio Objetivo. Para que a gente use as apostilas, a gente tem que ser treinados para usar, tá? Logo depois eu vou deixar disponível aqui na Secretaria do Cursinho, os pais que tiverem interesse em vir conhecer e quiserem conversar como é que é o método. Eu estou sempre aqui, né? Sempre disposta a conversar com esses pais, que eu sei que é um momento de bastante angústia e é um momento muito importante na vida dessa gurizada, tá? Eu reitero, né, a nossa alegria em mais uma vez, né, tá trazendo uma grande novidade, um ensino de qualidade para essa gurizada, para esses jovens paraienses. Bom, nós vamos contando, né, no decorrer dos programas, mais novidades. Assim que tivermos algo desse material para mostrar, vamos mostrar sim para os telespectadores e desejar sucesso em mais essa parceria. Muito obrigada, Kerly. Com certeza vocês vão colocar esse material, vão ser os primeiros a divulgar e mostrar esse material. Obrigada. O Sistema de Ensino Objetivo, curso e colégio Objetivo, é recordista em aprovações nos vestibulares e possui mais de 3.000 medalhas conquistadas em Olimpíadas Científicas nacionais e internacionais. Objetivo, as melhores cabeças. Alô pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho da Unip, essa empresa
Como me preparar para esse novo mundo? Tem horas em que a gente não para. E tem horas em que a nossa cabeça voa sem sair do lugar. Às vezes, temos resposta para tudo. Mas às vezes, nós só temos perguntas. Será que estamos no caminho certo? Essa correria, esse mundo louco, frenético, para onde está nos levando? A resposta está bem na nossa frente. Tudo isso está nos levando a ser quem somos. Porque cada experiência nos deixa mais fortes, mais confiantes, mais maduros, protagonistas das nossas vidas, heróis das nossas histórias e a melhor versão de nós mesmos. Meu nome é Rafael Silva, faço curso de agronegócio. Escolhi a Unip por ter o curso EAD e por ter excelentes profissionais. Tá esperando o quê? Vamos já! Como me preparar para esse novo mundo? Tem horas em que a gente não para. E tem horas em que a nossa cabeça voa sem sair do lugar. Às vezes, temos resposta para tudo. Mas às vezes, nós só temos perguntas. Será que estamos no caminho certo? Essa correria, esse mundo louco, frenético, para onde está nos levando? A resposta está bem na nossa frente. Tudo isso está nos levando a ser quem somos. Porque cada experiência nos deixa mais fortes, mais confiantes, mais maduros, protagonistas das nossas vidas, heróis das nossas histórias e a melhor versão de nós mesmos. Quadro de Letícia. Não aparece aí. Não aparece aqui, né? Não. Tá aparecendo também ou tá primeiro? Fica aí, Letícia. Aí. Quantos temos? Boa noite, pessoal. Como é que estão? Essa noite fria, estamos aqui de novo. Mais uma oficina com a Superlet, como eu digo. Tá? É uma alegria para nós do Polo Unip Quaraí receber alunos que também fazem parte da Unip, mas de outros polos. Eu fico feliz que tenham compartilhado. Eu tenho certeza que vocês vão tirar muito proveito dessa oficina. Tá? Ela foi planejada com muita dedicação. A Letícia é a nossa professora do cursinho pré-vestibular que nós temos aqui. Além da Unip, nós temos o Gerabicho, que é um cursinho pré-vestibular. E a Letícia é uma referência na região, tá? em letras portuguesas, em toda essa preparação para concurso. Essa ideia dessa oficina, ela saiu da necessidade de alguns alunos de tirar algumas dúvidas sobre a disciplina de comunicação e expressão da Unip, né, Letícia? E a gente trouxe mais para perto de vocês, então. Eu quero dizer para vocês que no nosso WhatsApp tem plantão, os guris estão de plantão no nosso WhatsApp, pessoal dos grupos da Unip, para tirar dúvidas. Eu tenho plantão também no Facebook. Nesse mesmo link aqui no chat, tem colegas nossos prontos para fazer as perguntas que vocês tiverem para a Letícia, então vamos participar, aproveitar esse momento, essa noite fria, buscar conhecimento, né, que não ocupa lugar e que eu tenho certeza que vai ser de muito proveito essa oficina. Queria dizer para vocês também que em breve nós faremos uma jornada acadêmica com outros polos da Unip. A gente já está fechando essa parceria e cada noite vai transmitir, um polo vai fazer a transmissão da sua palestra. Estamos arrecadando os alimentos. Como é que vai funcionar a parte dos certificados? Eu vou só fazer o amplo aqui, Letícia, e já deixar mais gente entrar, agora a gente está com um bom número. Certificados, como é que vai funcionar? Certificado digital, PDF do certificado.
a gente está com a lista de presença, os guris estão fazendo a lista de presença, tá? Então vamos dar uma boa noite ali para confirmar. E a gente tem todo o nome de vocês. Nós vamos fazer esses certificados digitais. Quem não quiser ele impresso, a gente vai enviar por um e-mail que está ali, ou se for o nosso aluno, a gente envia pelo WhatsApp. Mas eu espero um pouco mais de vocês, tá? Eu espero que vocês queiram o certificado impresso, que ele é bonito, ele é colorido, tá? A gente vai fazer ele colorido e é por uma boa causa, tá? Existem muitas pessoas, muitas famílias em vulnerabilidade social hoje com essa pandemia. E eu acho que nós temos esse cunho social, nós temos esse dever social, nós que trabalhamos com educação, de buscar algumas soluções. Algumas nós não conseguimos ter, mas nós podemos amenizar a dor de alguns. Então o que eu peço a vocês? Quem quiser o certificado impresso, só tem que trazer 1 quilo de alimentos aqui, tá? Depois na hora de imprimir, e a gente imprime o certificado colorido. Bonito, registrado. O certificado é o mesmo do digital, mas tu vai estar ajudando para uma causa maior. Eu quero dizer que a gente também vai fazer, isso vai ser a Unip que vai proporcionar, nós vamos fazer doações, doação de rações para os dois grupos que tem, o Patinhas e o Patas da Esperança, de ração para esses cães também que estão abandonados. Essa questão dos cães até é uma questão que a gente vai ter que levantar uma bandeira, né? É uma questão que está trazendo muito transtorno. É um problema de saúde, né? Saúde pública, e eu acho que a gente vai ter que começar a fazer um trabalho. E esse trabalho vai começar onde? Ele tem que começar dentro da educação. A educação é que vai mudar uma cultura numa cidade, é a educação que muda. Assim como a gente está vendo muitos alunos se qualificando e buscando algo melhor, a gente também vai ver um mercado de trabalho muito melhor. A gente vai ver gente com outras perspectivas aqui dentro de Quaraí. A gente já vê isso no nosso dia a dia. É uma alegria para nós de dizer que o Polo de Quaraí, né, uma cidade com 20 mil habitantes, nós temos 420 alunos na Unip. É um trabalho sério, é um trabalho dedicado. A oficina de hoje vai mostrar para vocês a qualidade do trabalho que a gente imprime. A gente leva muito a sério, a gente tem uma equipe qualificada para dar todo o suporte dentro do EAD. Então, essa mudança ela também vai começar dentro da sociedade, ela deveria começar dentro das escolas. Ter um planejamento, um projeto permanente com as crianças, que as crianças que vão fazer essa mudança, não somos nós. A gente vai amenizar, mas é a partir da perspectiva de uma criança entender que se eu tiver um cachorro, eu tenho que ter condições de ter um cachorro. Se eu quero ter um animal dentro da minha casa, eu tenho que ter condições de manter aquele animal. Não é porque eu achei bonitinho, eu achei bonitinho, pai, vou levar para casa. Será que eu tenho condições de criar esse cachorro? E eu me toco, porque eu tenho uma professora nossa, a Mayra, para quem conhece, ela sofre com isso e ela vive isso, tá? No dia a dia. E a gente vai ter que parar de achar que é um problema dos outros, né? Não é ONG, que nem eu já vi comentário na internet, até um comentário bem... que a ONG não tem Quaraí, não tem ONG. As gurias não têm responsabilidade nenhuma, elas não recebem nada, elas não têm incentivo de nada. Então elas não têm obrigação. Então o que eu peço para vocês? Façam a doação do alimento, porque eu vou fazer da quantidade de alimentos que a gente arrecadar com essa campanha, eu vou dar a mesma quantidade de ração. Eu não. A Unip, um todo, um conjunto, para os dois grupos que tem de acolhimento de animais. Isso é um compromisso nosso, tá? Então a gente vai ajudar as pessoas e também vai cuidar desses animais, dessas pessoas que estão lutando sozinhas. Eu não comuniquei nenhum dos grupos, nem Patinhas, nem Patas. Isso aí, quando a gente for fazer a doação, a gente vai chamar eles aqui, porque não vai fazer diferença, vai fazer diferença o ato. Então eu espero que vocês então nos ajudem, porque a gente vai fazer essa doação também. Sem delongas, eu quero dizer para vocês que, devido aos últimos sucessos dos sorteios, Letícia, nós temos Cacau Show de novo. Tá? Esse aqui foi a Tati que foi lá comprar. Tá? Isso aqui é da paixão, né, Tati? Tá? Tem muito Cacau Show, tem camiseta, Tati, me tirou a camiseta daí. Tem viramate, tem copo, e eu estou com a lista. Agradecer de novo a inscrição de vocês. Foram mais de 290 pessoas inscritas nesse curso, tá? Então, a gente está cheio de sorteios. Lá pela metade, quando tu quiser dar uma pausada, a gente pausa
e faz o sorteio. Tem vira-mata, ainda tem bastante vira-mata. Tem os chaveiros que chegaram hoje, Tati. A gente vai sortear os chaveiros também. Então eu deixo vocês com a Letícia, tá? Ela vai fazer uma breve apresentação dela e vai seguir com vocês na oficina. Eu volto para os sorteios. Letícia, boa aula. Obrigada. Bueno, boa noite, pessoal. Eu gostaria de agradecer primeiramente a presença de todos vocês nessa noite fria. Aqui em Quaraí, né? Vou colocar Quaraí porque eu sei que tem gente de fora nos prestigiando, dos outros polos da Unip. Assim, é uma honra gigante saber que tem pessoas de fora podendo compartilhar esse momento conosco. O pessoal de outros polos de outras universidades, tanto federais quanto privadas, o pessoal que é bicho, o pessoal que pretende ser bicho, o pessoal que só quer conhecimento, porque tem uma fala que o Emerson sempre está repetindo e eu sempre gravei também, que é a questão que a única coisa que não podem tirar da gente é o conhecimento. Então não é só para aquelas pessoas que são jovens e recém entraram na faculdade. Não, o conhecimento ele não tem idade, ele tem que partir da vontade de cada um de agregar mais bagagem de mundo à sua vida e ponto final. Tá? Então quero agradecer o pessoal de Quaraí, o pessoal de fora de Quaraí que está nos prestigiando. Né, fazer um parênteses aqui, a família Schiller que está em Santa Catarina e está nos prestigiando junto com as colegas. Obrigada pela presença, tá? Todo o pessoal. E queria falar um pouquinho antes de começar sobre a questão do nosso cronograma, tá? Da nossa oficina. Serão 3 aulas. Mas se vocês merecerem, a gente consegue dar uma esticadinha. Vai depender de vocês. Eu estou aqui, disponível nessa quarentena, com todos os cuidados, aquela função toda. Então vai ser assim, ó. Encontro hoje, tá? Na terça-feira. Encontro amanhã, na quarta-feira. E mais um encontro na segunda-feira que vem. Que vai ser o dia 7, 6. 6. 6. 6? 7 é segunda. Isso, mas não tem problema, né? Não? 7 segunda. Feriado, né? Feriado em casa, curtindo. Isso, não tem problema. Não tem problema porque a gente tá agregando conhecimento, tá? Então, ó, repetindo. Terça, quarta e segunda-feira que vem. Se eu conseguir algumas coisas que eu vou comentar com vocês ao longo da nossa aula, eu consigo esticar mais um pouquinho, tá? Eu consigo dar um bônus pra vocês, digamos assim. Esse é o bônus 1. Tem o bônus 2 também, que esse vai depender só e somente de vocês. Adriana de Três Passos te manda um abraço. Beijo, Adriana. Me sentindo blogueira. Assim, ó. O que eu vou conversar hoje com vocês, porque eu gosto de colocar a palavra conversa, a palavra palestra, assim, ela é pesada, então eu prefiro conversa. O que eu vou conversar hoje com vocês e nas próximas 2 aulas, tem um material bem bonitinho, bem organizado, eu fiz com todo o capricho. Eu posso disponibilizar para vocês também, mas é um jogo, tem uma troca. Eu só posso disponibilizar para vocês se a gente conseguir bater a meta de ter 100 compartilhamentos. Não são curtidas, são compartilhamentos. Se a gente conseguir bater essa meta, eu envio para vocês os materiais das aulas e junto uma surpresinha. Para quem gosta de testar os conhecimentos de língua portuguesa, porque vocês sabem, tanto para concurseiro, para estudioso, no geral, a língua portuguesa ela vai sempre aparecer. Vou fazer um concurso público, vai ter língua portuguesa. Vou fazer uma prova de tal coisa, vai ter língua portuguesa. Até uma prova da autoescola vai ter língua portuguesa. Como assim? Não tem que interpretar para poder responder as questões? Então, se vocês conseguirem, aí é com vocês, bater a meta de ter 100 compartilhamentos, eu disponibilizo o material e ainda dou um bônus aí para vocês aproveitarem. Certo? Ao longo da nossa aula tem a questão do sorteio lá pela metade, então agora eu joguei a responsabilidade para vocês. Bom, eu tinha um começo programado quando eu organizei a questão da aula, só que ontem me chamou a atenção um comentário no Facebook. E eu vou começar a nossa conversa a partir desse comentário que eu achei o máximo. Tá, teve a questão da propaganda nas redes sociais, falando da oficina, toda aquela função. E eu achei super interessante, eu não vou colocar o nome da pessoa, mas ela vai saber quem é que comentou. Que ela colocou simplesmente assim, ó. Que seria uma ótima oficina, tinha sido uma ótima ideia, a questão da comunicação e a expressão, principalmente em épocas que a internet e as redes sociais estão assim, ó, sendo de uma grande importância e uma grande valia. Eu não tinha pensado por esse lado,
a princípio, mas esse comentário dessa pessoa me chamou muita atenção por essa questão. Não é porque a gente... Bom, estamos na pandemia, estamos na quarentena, fato. Estamos utilizando a internet para tudo, tanto para trabalhar, quanto para distrair, para pesquisar, para lazer, para hobby, a internet está aí. E aí esse questionamento, essa frase dessa pessoa que comentou, me chamou a atenção. Porque será que mesmo estando atrás de uma tela, de um computador, de um celular, a gente consegue se comunicar e consegue se expressar da forma correta? Essa é a pergunta que fica para vocês refletirem hoje, amanhã e para o resto da vida. Por mais que eu não esteja frente a frente com as pessoas, que eu esteja atrás de uma tela, em outro lado da cidade, em outro estado, assim como muitos aí, eu consigo realmente me comunicar e me expressar? Eu consigo atingir o meu propósito? Tá? Então, partindo disso, essa oficina, ela parte de uma disciplina, tá? Ela é comum nas graduações da Unip, que é a disciplina de comunicação e expressão. A gente partiu dessa disciplina para poder abrir para todos, porque eu acho que é um tema, assim como a interpretação que a gente já trabalhou bastante, que vocês gostam muito, estão sempre me pedindo, é um tema bem interessante, porque nem todo mundo consegue comunicar e se expressar da maneira correta. Querem um exemplo? As redes sociais. Eu não tenho exemplo melhor do que redes sociais para comprovar o quanto as pessoas estão com deficiência em relação a se comunicar corretamente e se expressar de forma adequada, conseguir fazer com que seu conteúdo chegue de forma coerente até os outros, tá? O pessoal está numa dificuldade gigante e isso gera discussões pro lado, geralmente, né, negativo, porque as pessoas simplesmente escrevem de qualquer forma, escrevem o que querem, de forma incoerente, sem coesão, e aí aquilo fica uma salada de frutas e ninguém entende nada. Então, para quem acha que não... Vou fazer um parênteses. Significa que para fazer uma postagem no Facebook eu sou obrigado, por exemplo, a fazer aulas de língua portuguesa? Observação, deveria, né? Se não conhece as regras da língua portuguesa, deveria. Não é que eu precise ser um conhecedor a fundo, nato de todas as regras da gramática, mas eu preciso, pelo menos, dominar o meu idioma, para não deixar uma frase ambígua, por exemplo, e a ambiguidade, ela sempre vai ter aquele cunho mais pejorativo, para não deixar uma frase minha incompleta, para poder transmitir a real mensagem que eu tenho que passar para os meus interlocutores. Então é a partir disso que a gente vai conversar hoje um pouquinho, ver alguns conceitos da língua portuguesa, relembrar algumas coisas, tirar o mofo, né? Porque a princípio a gente tá desde março aí mofando, né? Em casa com toda essa função da pandemia. Então hoje a gente vai dar uma conversada bem leve sobre toda essa função de comunicar e se expressar. Primeiramente, quando a gente olha para uma pessoa que a gente não conhece, ou até mesmo para uma pessoa que a gente conhece, a gente consegue ter algumas informações sobre aquela pessoa sem ela falar uma palavra. Por quê? Porque a linguagem do corpo também fala sobre ela, também expressa sobre ela. Então a gente costuma dizer, por exemplo, vamos pensar numa questão de relacionamento. A gente costuma saber quando uma pessoa tem interesse ou quando uma pessoa não tem interesse sobre a outra em relação aos gestos, aos movimentos do corpo daquela pessoa. Então, quando ela está numa festa, que ela tem uma atração pela outra, que ela tem interesse, a gente consegue ver pelo gestual. Do mesmo jeito, se a gente vai assistir, por exemplo, uma aula e tem aquele professor que está mais retraído, que está tremendo, que está meio encolhido, a gente consegue ter pelo menos duas interpretações daqueles gestos daquela pessoa. A primeira, que pode denotar o nervosismo, porque ela saiu da zona de conforto, está fazendo uma coisa diferente do que ela está habituada a fazer. E o segundo pode ser que seja a falta de conhecimento do conteúdo que vai ser abordado. Então a nossa linguagem corporal, ela fala muito sobre a gente e isso aí vai ao encontro de tudo que a gente vai conversar hoje. Então não é só a nossa boca que expressa, que se comunica. O nosso corpo como um todo também faz esse trabalho de comunicar e de expressar. Nossos pontos positivos, os nossos medos, as nossas incertezas, a nossa segurança ou a falta dela. Então, o corpo, num todo, ele consegue expressar muita coisa pra gente, tá? Bom, vamos passar pra cá então.
pessoal das particulares, pessoal do colégio. Então todos vocês são os meus interlocutores. O que seria a expressão... O que seria a expressão dentro da comunicação? É como é que eu vou fazer com que essa mensagem ela seja, por exemplo, atrativa a todas as pessoas. Então eu sempre costumo dizer quando eu dou aula, aqui propriamente dito, que uma pessoa ela tem a capacidade de adaptação da linguagem. Ela consegue se adaptar ao momento em que ela está inserida para passar determinado conhecimento. Vou dar meu exemplo pessoal. Sou professora de língua portuguesa de pessoas que vão dos 11 anos até os, eu vou colocar 3 pontinhos porque quando pega a parte da noite de concurso de Unip não tem idade. Então eu vou dos 11 anos, 10, 11 anos, até a idade que a pessoa queira. Só que isso faz com que eu tenha que adaptar minha linguagem em cada sala de aula que eu entre. Porque, vamos começar de trás para frente. Na parte da noite, que é a Unip, que é a pessoal do o pessoal do preparatório dos concursos, eu preciso chamar a atenção desse pessoal de alguma forma para fazer com que eles, por exemplo, não durmam na aula porque eles vêm de um dia cansativo. Então eu posso fazer piadinha, eu posso fazer brincadeira, a linguagem ela é bem mais leve porque eu tenho que fazer com que eles se interessem naquele conteúdo e que o cansaço não seja mais forte do que o que vai ser trabalhado em aula. Então esse é o primeiro ponto. O jeito que eu converso e que eu expresso o conteúdo para esse pessoal não pode ser o mesmo jeito que eu vou expressar esse conteúdo para o pessoal do 9º ano, por exemplo. Porque se eu fizer 2, 3 piadas que eu faço com o pessoal da noite, eu perco o domínio dos meus alunos da manhã e dos meus alunos da tarde. Então, o meu corpo vai falando junto comigo, as palavras vão saindo, eu vou utilizando a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a linguagem mista, para poder expressar o que eu quero comunicar. Então são 2 palavras que elas vão andar juntas, elas têm um caminho a trilhar juntas, que é a questão de comunicar, que eu falar, eu poder passar para o meu interlocutor a mensagem, e a expressão, como que eu vou fazer chegar? Se eu começar a gritar que nem uma louca numa aula, o pessoal vai cansar. Se eu falar muito baixinho, com um tom de voz meio da tia que dava aula de ensino religioso, vocês vão dormir. Então eu tenho que achar um meio termo para poder não ficar maçante para ninguém. Se eu falar muito rápido, o pessoal não vai entender. Se eu falar muito devagar, o pessoal também vai ficar cansado. Então eu tenho que achar uma forma de expressar essa minha comunicação a fim de que todos consigam adquirir, absorver da melhor forma possível. E aí tem uma pergunta clássica. Comunicar, porque eu já escutei isso aqui. Comunicar e expressar é importante somente nas licenciaturas? Eu já escutei essa frase assim, mas pra que eu preciso saber falar se eu não vou dar aula pra ninguém? Já escutei assim essa frase inúmeras vezes. Em qualquer que seja o ramo de trabalho, gravem isso. Em qualquer que seja o ramo de trabalho de vocês, por mais que vocês trabalhem, vocês e um computador, vocês vão ter sempre a comunicação com outra pessoa. Essa comunicação, ela pode ser pessoal, de literalmente ter uma pessoa na frente, uma pessoa ao lado para vocês expressarem, ou ela pode ser virtual. Mas isso não faz com que eu não queira e não possa saber me comunicar e me expressar. Quando surgiu, fazer um parênteses, quando surgiu o ensino à distância, as pessoas tinham um preconceito gigante. Vamos pensar nos cursos de graduação, porque o diploma vai ser igual, vai ser diferente, aprende, não aprende, aquela função toda. E as pesquisas, os trabalhos, as teorias já diziam, é um ensino que vem para ficar, é um ensino que vem para ficar. Mas como era tudo muito novo, e a gente tem medo do novo, a gente ia deixando para trás e não buscava aperfeiçoamento e conhecimento. Depois eu vejo um curso à distância, depois eu vejo como é que funciona. O que aconteceu? No dia 19 de março, simplesmente o EAD caiu no nosso colo. Não, a gente não teve mais como fugir, porque tudo ficou baseado no EAD. Desde a escola até o trabalho. Então hoje, expressões comuns para todo mundo. Google Meet, o Zoom, plataforma, relatório, planilha, isso vale desde as pessoas que trabalham em empresas até pessoas da escola, das universidades. Então o EAD veio. E por mais que eu não esteja
presente fisicamente com as pessoas, a gente está presente em reuniões online e eu preciso me comunicar, eu preciso me expressar e acho até que eu preciso ser melhor ainda do que eu era quando eu estava fisicamente com as pessoas. Porque como a gente está longe, a tela tá nos unindo, né, e nos separando, eu preciso fazer com que aquela mensagem chegue da forma mais clara, coerente e coesa possível para que eu não perca a minha comunicação. Então essa quarentena, essa pandemia, que consequentemente fez com que a gente ficasse em quarentena e isolamento social, ela veio para nos ensinar muita coisa em relação ao nosso trabalho, a relação ao nosso trabalho, à nossa vida e a comunicação e a expressão. Se vocês ouvirem essa frase, não, ela não serve só para licenciatura, ela serve para todo mundo, para o pessoal que tem graduação, para o pessoal que não tem graduação, para o pessoal que está fazendo, que já fez há muito tempo, que trabalha com computador, com sistema. Independente do trabalho, eu preciso saber me comunicar, preciso saber me expressar. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa do comércio que não fez licenciatura, tá? Ela não fez licenciatura, não fez nenhuma graduação. E aí a pergunta é, ela precisa de comunicação e expressão mais do que qualquer um de nós. Por quê? Porque eu só vou adquirir o produto da loja se a pessoa conseguir comunicar e se expressar a fim de que eu fique interessado. Pode até ser caro, mas gurias, focar nas gurias um pouquinho. A calça pode até ser cara, gurias. Vocês nem estão precisando da calça. Mas se a vendedora tem a lábia, ela tem o papo e consegue se comunicar, adivinhem, gurias? Vocês levam 2 calças, uma blusinha, uma manta pra jogar e um casaquinho pra compor o look. Então, pra vocês verem o quanto isso é importante. E aí, a gente aproveita e faz uma linha. O que vai ter nessa linha? Os eixos que a gente precisa ter e precisa seguir para ter uma comunicação e uma expressão de forma adequada. Produção. Eu preciso, primeiramente, antes de eu falar com alguém, tanto faz se vai ser numa conversa, se vai ser num seminário, se vai ser numa aula, se vai ser numa palestra, eu preciso planejar e produzir o que eu vou escrever. Essa aula de comunicação e expressão, eu participo dela desde que a Unip foi instaurada aqui no Gera, tá? Há 2 anos. Eu já passei por esse conteúdo, eu já li, já reli, já li de novo, mas eu tenho ele aqui, ó, todo na minha folha de planejamento, porque a gente precisa seguir uma sequência para não se perder e acabar falando para mais e deixando de falar coisas importantes. Então eu tenho que planejar e produzir o meu texto. É como se fosse um roteiro. Se vale para todo mundo. Quando eu vou vender uma calça para uma pessoa numa loja, eu tenho um roteiro a seguir. Eu tenho que oferecer para ela a calça, eu tenho que dizer a numeração que tem, eu tenho que dizer as cores que estão disponíveis, eu tenho que fazer todo um roteiro. Isso é língua portuguesa pura. Eu tenho que saber interpretar. O que seria interpretar? E se eu olhar para a pessoa, eu consigo saber se ela está interessada ou se ela, não sei, não gostou daquela calça verde-limão com detalhe em roxo e um zíper em rosa-choque. Não sei se ela está interessada. Pegando a parte da interpretação para o nosso meio, vamos pensar no nosso lazer. Redes sociais. Quantas brigas, discussões, debates vocês já viram nas redes sociais? Eu acho que a gente perde as contas de quantas discussões a gente já passou, assim, sabe quando tá rolando o dedo na tela? A gente já perdeu a conta de quantas discussões a gente já viu. Se vocês virem 10 discussões, eu afirmo para vocês, com toda a certeza do mundo, que 8 delas foram decorrentes da falta de interpretação de texto. O que é isso? Um escreveu uma coisa, o outro entendeu outra, porque leu rápido, porque leu sem atenção, por N motivos. Aí surgiu um terceiro, que ao invés de ler a publicação original, foi ler o comentário do outro, e aquilo virou uma bola de neve, e aí ninguém mais entendeu ninguém, e resolveram lá discutir, com a expressão mais popular que a gente conhece, bater boca. Então, quando a gente tem essa falha da interpretação, isso é um problema muito grave, porque as pessoas costumam dizer assim, a língua portuguesa ela tá separada de todas as outras. Gente, conselho pra vida que a tia Letícia vai dar pra vocês. A interpretação de texto, ela vai andar ao lado, ela vai caminhar ao lado de todas as disciplinas. Ela vai caminhar ao lado da física.
Como assim? Eu posso saber as regras, eu posso saber as fórmulas, eu posso saber calcular tudo para fazer uma conta de física. Se eu não consigo interpretar o problema, eu não faço. Ela vai andar ao lado do direito. Se eu não souber interpretar as leis, o que for ali para ser seguido, eu não consigo ter um resultado bom para o meu cliente, por exemplo. Ela vai andar ao lado da farmácia, da medicina, porque se eu não consigo interpretar, por exemplo, a posologia do medicamento, eu vou dar uma dosagem errada e eu posso matar um paciente, e eu posso seguir dando exemplos para vocês até a hora que vocês quiserem. Então a interpretação, eu costumo dizer que é o eixo mais importante de todos, vai andar com todas as disciplinas, em todas as áreas. Ah, mas eu não faço graduação. Vai andar contigo no teu dia a dia, nas tuas redes sociais, nas tuas conversas. Quantas vezes, um exemplo prático, vocês brigaram com o crush? Ah, brigaram. Só que agora a moda é brigar no WhatsApp, né? Ninguém mais briga pessoalmente porque rouba tempo. Então é mais fácil de escrever um textão, que aí tu não esquece de nada, né? Escreve um textão no WhatsApp e ó, pá, manda. Quantas vezes no meio desse textão vocês escreveram uma frase que ela ficou, pra vocês, escritores, ela ficou tranquila, vocês conseguiram mandar a mensagem que vocês queriam. Porém, o jeito que essa frase foi escrita, ela deixa uma margem para duas interpretações. A interpretação que tu quis dar à frase e a interpretação que a outra pessoa entendeu. Eu vou colocar um exemplo aqui no quadro, prático para vocês. É que o professor sem caneta e sem quadro não existe, né? Me diz onde é que eu posso ocupar. Todo? Ah, tá. Isso aqui é um exemplo retirado do jornal, tá? De um recém-ganhador da Mega Sena. Tá? Quando a gente ganha na Mega Sena, até parece que eu já ganhei, né? Ainda não, mas é a meta. Quando a gente ganha na Mega Sena, se a gente não investir o dinheiro em alguma coisa rentável, a gente perde, né? Então, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar campos, porque todo mundo compra campo e diz que dá dinheiro. Então, vou comprar campos e aí vou aproveitar esse anúncio aqui de um ex-ganhador e vou usá-lo também nas minhas mídias sociais para poder chamar atenção. Então, eu preciso disso aqui, ó. Porque eu sei que vocês gostam de exemplos práticos. Olha só. Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou roubar essa frase aqui e vou distribuir por aí, porque eu vou precisar disso aqui, né? De um homem para ordenhar vacas e empregada. Isso é fato que eu vou precisar. Alguém que está prestando atenção entendeu o que eu quis dizer aqui? Entendeu de duas formas, entendeu de apenas uma? Olha só, eu escrevi que eu preciso de um homem para ordenhar vacas e empregada. Tem um detalhe aqui nessa frase. A colocação das palavras, a disposição das palavras do jeito que está aqui, ele me dá, assim ó, umas duas interpretações do conteúdo que tem aqui. Primeiro, eu não sei se eu preciso de um homem para ordenhar as vacas e de uma empregada, que eu acredito que seja o real motivo. Enxerga? Sim. Ah, tá. Que seja o real motivo do meu anúncio. Então eu preciso de um homem para ordenhar as vacas e eu preciso de uma empregada. Mas alguém que está assistindo aí, e eu tenho certeza com a mente um pouco mais maliciosa, pensou que eu preciso de um homem para ordenhar as vacas e de um homem para ordenhar a empregada. Então, olha só, do jeito que essa frase está escrita, eu tenho duas possibilidades de interpretação. Primeira, preciso de um homem para ordenhar as vacas e uma empregada, tá? Essa é a primeira interpretação que eu tenho, ou seja, eu preciso de 2 empregados. Mas, se eu ler mais atentamente, eu entendo também, que eu preciso de um homem que ordene vacas e que ordene a empregada. Pobrezinha, judiaria, né? Então, olha só. Antes que vocês me perguntem qual é a interpretação correta, eu já respondo para vocês as duas. Do jeito que isso aqui está escrito, as duas interpretações estão corretas. Então eu coloquei um exemplo engraçado para vocês, mas isso ocorre diariamente nas conversas pelo WhatsApp que a gente tem. Porque a gente escreve rápido, no calor do momento, sem pensar muito, sem usar vírgula, sem colocar pontuação. E aí, o que acontece? A pessoa que escreve, ela tem um propósito. Então ela sabe o que ela queria.
Usando esse exemplo, eu acho que ela quer 2 empregados. Mas a pessoa que está lendo, ela tem a possibilidade de ter outra interpretação. Quando a frase permite, ela pode ter a outra interpretação. E aí a pergunta que fica é, qual das duas estão certas? A resposta que eu dou para vocês é, as duas estão certas. Então, quando a gente vai escrever alguma coisa, principalmente se for algo oficial, se for uma redação, se for um documento, eu preciso ler atentamente para que eu me dê conta do que eu tô querendo transmitir e se eu conseguir atingir aquele objetivo, tá? Volto. Então, olha só. 2 conceitos básicos que a gente vai precisar. Texto e contexto. Tá? Esses conceitos aqui a gente vai precisar até o final da oficina. Pergunta, podem responder aí no chat para eu não me sentir sozinha, embora não esteja, eu estou com a minha equipe. Assim, eu tô me sentindo nos estúdios, assim, porque eu tenho uma equipe aqui, todo mundo com álcool em gel e máscara, mas eu tô me sentindo assim na televisão. Não sei, eu podia ser artista, vamos pensar. Então, olha só, os 2 conceitos básicos, texto e contexto. Para vocês, o que é um texto? Uma perguntinha rápida, um conceito básico. O que vocês caracterizam como um texto? Aí eu caracterizo como um texto aquilo que vem no jornal. Letícia, ganha um copo cada um que responder. Ah, olha aí, ó. Quem respondeu o que é texto? Ah, então tem que responder as duas. Quem responder o que é texto e contexto, ganha um copo. Eu vou deixar uns minutinhos aí pra não... Todos que comentaram, depois a gente passa pra ti e passa os comentários. Meu assessor tá aqui anotando. Ai, meu assessor, meu Deus, eu tô muito chique. Então, comentou o que é texto, o que é contexto, tá ganhando um copo. Vou ficar muito de cara se o pessoal que já assistiu essa aula não comentar, hein? Chateada. Porque eu sei que tem alunos meus do colégio aí, né? Ninguém quer ser uma empregada. Naquela situação eu também não gostaria de ser empregada. Gente, antes que nos interpretem mal, não é que a gente não queira ser empregada. Não é isso, a gente não quer ser empregada naquela situação. Quem falou? Adriana. Do texto, ó. Isso. Adriana Anelise Busbroy. Bonito! Só pelo nome bonito e pelo conceito, ok. O Rafael também respondeu aqui, ó. Texto, tudo que comunica, exemplo, semáforo, é um texto. Ah, boa. Não faz eu esquecer desse exemplo do Rafael. Muito bem, Rafael. Weberson, forma de expressar algum tipo de mensagem. Perfeito. Muito bem, muito bem. A Ângela, conjunto de texto, como livro. Sim. Texto é uma história do autor fala. Fala mais alto. Leonardo Santana falou que texto é uma história o autor fala, contexto é o que se entende. Sim, posso considerar. Porque hoje eu estou assim, ó, Deus desceu, então eu estou super tranquila, sim. Bueno, vou fazer um apanhado então. Todos estão corretos. A gente tem aquela expressão do colégio, né? Explique com as suas palavras, até porque não tem como explicar com as minhas, né? Então, cada um explicou de um jeito o que era texto. Eu vou fazer um apanhado de tudo que foi explicado e vou colocar ele no quadro, porque eu preciso do quadro. Voltei. Qualquer uma? Aí, aparece mais. Tá. Então, olha só. Isso, bem grande. Texto. Alguns colocaram que é a coletânea, que é a junção. Teve um que colocou o semáforo. Eu adorei esse exemplo, porque eu já vou entrar aí. Então, o texto é uma palavra ou um conjunto de palavras, mas o mais importante, que alguém colocou aí, que transmite uma mensagem. Por que eu gravei o exemplo do Rafael? Porque eu posso ter apenas uma palavra que vai se caracterizar como um texto. Oi. Quando a gente chega num lugar e a gente recebeu a educação da mãe da gente, abre parênteses, mãe é aquela pessoa que criou, que pode ter sido o pai, a avó, o tio, a madrinha, o papagaio, a caturrita ou o cachorro. Então, quando a gente chega num lugar e diz oi, é uma saudação.
é apenas uma palavra, ela está transmitindo uma mensagem, então eu posso caracterizar esse oi como um texto. Meu Deus! Texto sem contexto e pretexto pra bobagem. Olha que a Clarissa... Ah, Clarissa, né? Clarissa. Muito bem. Manifestação de ideias. Adorei, Newton. A Rosângela, perfeito. Uma placa. Delen, muito bem. Isso aí, guris. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito bom. Então, olha só. Voltando aqui com os exemplos que o pessoal tá me dando ali no chat. Uma palavra, nesse caso o oi, está transmitindo uma mensagem. Então eu tenho o oi como sendo um texto. Se eu completar e colocar assim, ó, oi, tudo bem? Eu tenho um conjunto de palavras que também transmitem uma mensagem. Também é uma saudação quando eu encontro uma pessoa, eu chego até um lugar. Então, texto é uma palavra ou um conjunto de palavras que transmitem uma mensagem. O pessoal colocou uma placa. Por que eu gravei o exemplo do Rafael? Quando a gente chega no semáforo... Ah, semáforo não, né? Quando a gente chega na sinaleira... Né? Semáforo não. Quando a gente chega na sinaleira, ela tá dividida nas cores. Eu não posso errar porque eu tenho uma Letícia, prova. tem gente de fora. Tu explica o que é uma sinaleira. Tá. É que assim, eu sou quaraense. Então a sinaleira nada mais é do que o semáforo ou o sinal, dependendo da região do país em que a pessoa está situada, tá? Aquele negócio colorido que fica em cima com as cores verde, vermelho e amarelo. Amarelo no meio, verde embaixo, vermelho em cima. É que eu vou fazer a prova, tô nervosa. Então olha só, quando a gente chega no semáforo, vou colocar o semáforo que eu acho que fica mais chique. Quando a gente chega no semáforo e o semáforo está com a bolinha vermelha acesa, não tem nenhuma pessoa ali dizendo pra mim assim, ó, para, não vai que é uma infração de trânsito, não passa que vai dar acidente. Tem alguém dizendo isso pra mim? Não. Se eu chego no semáforo e tem a bolinha amarela acesa, tem alguém dizendo assim, ó, dá uma pensada, eu se fosse tu não ia, olha, não arrisca. Tem alguém fazendo isso, ó? Não. E se a bolinha verde está ligada, tem alguém dizendo, vai no mais, vai que é tua, pode ir porque está aberto para ti. Não tem ninguém dizendo isso, mas alguém convencionou que quando a luz verde está ligada eu posso passar, quando a vermelha está ligada eu não posso passar, e quando a amarela está ligada eu tenho que pensar, começar a reduzir a velocidade porque provavelmente eu não vá conseguir passar. Então olha só, eu tenho como sendo texto, então, um conceito bem mais amplo. Ele é uma palavra, ele é um conjunto de palavras, ele pode ser um símbolo. Vamos seguir na parte do trânsito, que nem a Rosângela colocou ali para nós como exemplo. As placas, a grande maioria das placas não diz embaixo o que é para fazer. É uma simbologia que a gente estuda para aprender o significado. Então também é um texto, porque tudo isso aqui está transmitindo uma mensagem. E quando eu vou a um posto de gasolina numa cidade fora da minha e diz isso aqui, ó, eu pergunto para a pessoa assim, ó, moço, onde é que fica o banheiro? Aí o moço responde, os sanitários ficam à direita. Então eu vou até os sanitários. Chego lá, tem duas casinhas, duas portas, e uma porta diz M e na outra porta diz F. Se eu sou uma menina, uma mulher, uma moça, em qual das duas portinhas eu vou entrar? Pela lógica, eu não vou discutir gênero agora, mas pela lógica eu vou entrar na portinha do F de feminino. E os homens vão entrar na portinha do M de masculino. Então olha só, o texto, o conceito de texto é muito amplo, porque eu posso ter apenas uma palavra que tem uma simbologia gigantesca, eu posso ter um conjunto de palavras que também vão transmitir uma mensagem, eu posso ter apenas um símbolo, uma placa de trânsito, um semáforo, e eu posso ter apenas uma letra. Olha só, é uma letra, mas ela está transmitindo a mensagem, principalmente se ela estiver fixada num sanitário, num banheiro, ela vai estar transmitindo a mensagem para dizer quem é que vai entrar naquele banheiro e quem é que, pela lógica, não vai poder entrar. Então, olha só, tudo isso aqui eu caracterizo como texto e eu posso caracterizar do lado algo que não vai ser texto para nós. Se eu chegar e disser oi, vocês sabem que é uma saudação de chegada. Se eu estiver saindo e disser tchau, vocês sabem que é uma saudação de saída. E se eu chegar e disser assim, ó, casa,
Que eu tô tentando comunicar aqui? Que mensagem que eu tô expressando? Pela lógica, nenhuma. Porque eu não sei se tá se referindo ao verbo casar na terceira pessoa, se tá se referindo ao lugar físico, eu não sei qual é a referência que eu tenho para essa palavra. Então, casa, não vou usar a palavra contexto ainda. Nessa situação, eu digo que é nada. Não é texto e não tem nada pra gente analisar. Certo? E se eu colocar um conjunto de palavras? Porta, cozinha, hoje. Aqui diz que texto é uma palavra ou um conjunto de palavras que transmite uma mensagem. Eu tenho uma palavra que não transmite mensagem e eu tenho um conjunto de palavras que também não transmite mensagem. Olha só, porta, cozinha, hoje. Que mensagem está sendo transmitida? Eu, em sã consciência, acho que nenhuma. Então aqui eu também não tenho frase. Certo? Então gravem isso aqui, ó. Que texto é uma palavra ou um conjunto de palavras que transmite uma mensagem, tá? Que tem um sentido. Aí vai ser uma palavra, um conjunto, um símbolo, uma letra. Vai depender da situação em que a gente está inserido, tá? Voltamos? Voltamos. Letícia, deixa eu só te atualizar aqui, Letícia. Eu quero saber do compartilhamento. É, isso aí, vamos ver aqui. Que material é bom. Não é o que eu tenha feito, né? Mas, enfim. Quanto vai aí, Thiago? Tati? 65. Opa! Faltam 35 ainda. Tá, ó, cadê os 35 aí pra compartilhar? Vamos liberar esse material aí pra galera, tá? Vamos seguir. Placas, cédulas novas e antigas. Vou fazer um parênteses ali. Cédulas são coisas que a gente tá entrando em extinção, assim como alguns animais, né? Tem pessoas que já não estão enxergando as cédulas. E charges. Vocês consideram como sendo textos? Recém a gente falou ali no quadro, então eu volto pra cá. Placa de trânsito, principalmente, vai ser um texto porque ele transmite uma mensagem. Cédula, o dinheiro, obviamente que é um texto, porque ali tem o número, ali a gente sabe a origem, onde é que pode utilizar, se é peso uruguaio, peso argentino, se é o real, se é o dólar. Nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar. Rosângela Santos perguntando, cédula de dinheiro é texto? É isso, ó. Aproveitando aqui a fala, cédula de dinheiro é texto, porque se eu vou até o mercado, por exemplo, e faço uma compra que deu 50 reais, eu tenho que escolher as cédulas, eu tenho que ver que mensagem elas estão passando, que mensagem está sendo transmitida naquela cédula para eu poder pagar. Se deu 50 reais a compra, eu não posso dar uma cédula de 10, que eu vou estar entregando o dinheiro errado e fazendo a interpretação errada. Então a cédula sim é um dinheiro, é um dinheiro. Óbvio que é um dinheiro. A cédula sim é um texto, assim como a moeda, ela também vai ser um texto. E, aproveitando a deixa ali, a charge também vai ser um texto. Eu vou abrir um parênteses gigante agora. Vocês já devem ter escutado de todos os professores que passaram por vocês, inclusive a pessoinha que vos fala, que é, guris, vocês precisam ler. Aí vocês precisam se atualizar, tem que ler, tem que ler, tem que ler. E eu sei que ficou aqui, ó, aquele bichinho do mal, nesse lado, perguntando assim, ó, eu leio o quê? Não se animaram a perguntar na aula, mas ficaram com aquele bichinho cutucando, eu vou ler o quê? Aí, em alguns, baixou um Chico Xavier e vocês buscaram um livro desse tamanho aqui. Vou pegar o maior para ler, né? É o pior erro que vocês podem cometer. Uma pessoa que não tem o hábito de leitura, pegar um livro desse tamanho para ler. Porque vocês vão se assustar com o tamanho, o assunto não vai ser do interesse de vocês e obviamente que vocês vão desistir. Meu conselho para leitura. Vou começar do comecinho. Olha a redundância. Se vocês não têm o hábito de ler, a primeira leitura que vocês são obrigados a fazer é a leitura informativa. O que é leitura informativa? É a leitura para saber o que está acontecendo na minha sociedade, na minha cidade, na minha região, no meu estado, no meu país e no mundo. Por que eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo? Porque tudo, ó, já ouviram a expressão efeito dominó? Cai um, cai todos? A gente está ligado. Eu acabei de usar a palavra sociedade. E como a gente vive numa sociedade, nós dependemos das outras pessoas e as outras pessoas dependem da gente. Então, às vezes, vem aquela pergunta, mas o que influencia na minha vida o dólar está alto? Influencia e muito. O que influencia na minha vida ter diminuído a exportação de tal coisa? Influencia e muito. Então, a primeira leitura que vocês têm que fazer por obrigação é a leitura informativa para que, por exemplo, desculpa a expressão, não passem a perna em vocês.
não vou entrar na questão da política, mas estamos em ano eleitoral. E aí a gente vai lá e exerce o nosso direito de cidadão e escolhe os nossos candidatos. Pá, vai lá e vota. Aí passa um tempo e a gente vai para as redes sociais para reclamar dos candidatos que a gente colocou lá. A pergunta é, se eu coloquei o candidato lá, por que eu estou reclamando? A resposta é simples, porque eu não me prestei nem a ler as propostas daquele candidato, o papo dele foi interessante, ele conseguiu me conquistar pelo tom de voz, não sei. E aí acabou que eu votei numa pessoa que não tinha projeto e plano nenhum para mim. Então, eu preciso ler para pelo menos me informar para saber o que está acontecendo. Por que eu coloquei especificamente charge ali no enunciado da questão? Porque a charge é um texto curto para leitura e tem muito conteúdo. Quando eu leio, por exemplo, uma charge do Kino, que foi quem lançou a Mafalda, eu consigo ter um conteúdo gigante, uma crítica muito grande em relação a vários aspectos da sociedade. Então, se vocês querem uma sugestão de leitura, a minha sugestão não é pegar um romance de 600 páginas. A minha sugestão é pegar um jornal online, um jornal impresso, o jornal que seja, se informar, depois pega uma charge, vai dar uma lida numa charge, vai tentar interpretar aquela charge, porque é super difícil. Depois, vou dar uma lida na literatura, pega um poema pequeno e tenta interpretar aquele poema, tenta ver como é que está sendo aquela escrita. Não parte do mais difícil para o mais fácil, vai pela lógica, parte do mais fácil para o mais difícil. É tudo questão de hábito. Se eu nunca li nada, tenho 30 anos, nunca li nada na minha vida, não tenho hábito nenhum de leitura, vocês acham que eu vou começar a ler do nada 600 páginas? Claro que não, é uma questão de lógica. E aí, eu vou voltar então e vou para a resposta do contexto. Se o texto é uma palavra, um conjunto de palavras, um símbolo, uma imagem, até uma letra que transmite uma mensagem, o que é o contexto? Onde é que eu vou enfiar, desculpa a expressão, o contexto aí no meio da minha fala? Contexto nada mais é do que a situação, presta bem atenção, contexto é a situação de fala. Leite, não entendi. Troca. A tia explica. Troca o tesão. Eu vou pro quadro, né? A tia explica. É que não adianta. Não. É saudade do quadro. O texto é a palavra ou o conjunto de palavras que vai transmitir minha mensagem. E o contexto? Nada mais é do que a situação de uso dessa palavra ou desse conjunto de palavras. Aí, Leite, não entendi. Larguei um M assim, ó, solto, hoje aqui. Fazer conta que a gente não comentou daquele exemplo do banheiro, do sanitário. Larguei um M solto assim. Esse M tem algum significado? Transmite alguma mensagem para vocês? Provavelmente não. Foi uma letra aleatória que eu coloquei aqui. Ou seja, no contexto de hoje, sala de aula, dessa peça aqui, esse M não faz sentido algum. Agora, se esse M estiver na porta de um sanitário, eu consigo saber que esse sanitário é masculino. Então, olha a diferença. Esse M, fora de contexto, fora de situação, não é nada. Agora, esse M, dentro do contexto, situação, sanitário, significa que é o banheiro masculino. Então, contexto é a situação em que eu coloco a minha palavra ou o meu conjunto de palavras. Um exemplo prático aqui, ó. Rosa. Larguei a palavra aqui solta. O que é rosa? Aí alguém deve estar dizendo cor. Aí outro deve estar dizendo flor. Outro deve estar dizendo nome. Outro deve estar dizendo sobrenome. A pergunta que eu faço para vocês é: qual dos 4 conceitos é o correto em relação à palavra rosa? Já vou largar essa pergunta no chat mesmo, bem devagarinho. Qual dos 4 conceitos é o correto em relação à palavra rosa? Vamos ver quem se habilita. Se responder certo... Um copo? Um copo. Pra tomar aquele suquinho de laranja, aumentar a imunidade, fugir do coronavírus. Vem um copo. Se acertar qual dos 4 está correto.
Veio um copo. O pessoal tá todo dizendo que todos, Letícia. Ah, então vários Aline, Rafael, Lauren, depende do contexto, a Lauren. Ah, então foi a resposta mais completa. É? Karen diz que todos, a Kellen todos, Yuri todos, Kátia Gaspar todos, o Everson diz que é a Flor, o Daciano diz que todos, o pessoal todo dizendo todos. Eu ia matar o Daciano se ele errasse nele. Eu ia matar. Olha só. Ou nenhum. Todos ou nenhum, exato. Todos que responderam ali estão certos. É que a Lauren, ela colocou a justificativa. Rosângela, acho que é a tua tia. Tiller? É. Ah, é. Todos. Tia. Tá certa, tia. Muito bem. O pessoal tá dizendo que todos. Então, olha só. Realmente, os 4 conceitos estão corretos. Como a Lauren bem comentou ali na resposta, vai depender do contexto, ou seja, da situação. Se eu estiver falando, por exemplo, da aquarela, falando do arco-íris, rosa vai ser uma cor. Se eu estiver falando de botânica, por exemplo, rosa vai ser uma flor. Se eu estiver falando de árvore genealógica, rosa vai ser um sobrenome. E se eu estiver analisando aquele livrinho dos possíveis nomes dos meus filhos, rosa vai ser um nome. Então, sim, os 4 conceitos estão corretos, vai depender do contexto, que nada mais é do que a situação de uso de uma palavra, ou de um conjunto de palavras. Muito bem, Letícia. Então, trocando aqui nome e sobrenome, depende da interpretação, o pessoal vai participando. Voltamos para os slides. Aqui está a Letícia de novo. Pode passar. Trocamos o slide? Trocamos. Então aqui eu só tenho o conceito, assim, ó, digamos, para aquele pessoal que é mais focado na gramática e quer os conceitos corretos, apresento a vocês. Texto. Constitui-se de uma letra, frase ou conjunto de período. Não precisa ser grande, como alguns acham o texto tem que ser grande, não. Pode ter qualquer extensão, desde que seja um todo unificado e cumpra uma função comunicativa. Transmita uma mensagem. Contexto é o conjunto de ideias que formam o texto, é o conteúdo que está escrito e o que não está escrito. Olha que interessante. O contexto, quando eu falo assim, ó, vou dar um exemplo prático. Eu falo vou pegar a Tati que é aqui comigo. Eu falo, Tati, o João parou de fumar. Olha o contexto que tem por trás da situação. A primeira coisa que ela deduz a partir desse contexto dessa frase é que o João fumava. Eu não disse na frase que o João fumava, mas quando eu falo que o João parou de fumar, o contexto traz pra mim que o João fumava. Quando eu digo aquela frase que as mulheres sempre, né, dão uma risadinha meio, como é que a gente diz, meio sem graça. Como tu está bonita hoje. Automaticamente, quando eu falo a frase como tu está bonita hoje, a mulher pressupõe que hoje eu estou bonita, nos outros dias eu estava feia. Então, olha o contexto nos traindo, nesse caso, né? Explicando tudo que eu já tinha, exemplificando, melhor dizendo, tudo que eu já tinha dito para vocês. O contexto, ele é a situação de uso. E já que eu falei no que está sendo dito, mesmo quando não está escrito, eu tenho ali a questão da dedução, tá? Cuidado com as deduções. Você só pode deduzir através do que o texto informa. Dedução não é adivinhação. Não tente adivinhar. Se tem dúvida, leia o texto inteiro mais uma vez. Por que eu coloquei isso aí? Concurso público. Quando eu leio um texto para interpretar de um concurso público, eu tenho que me dar conta de uma coisa. O texto já está escrito há bastante tempo. Vou fazer um parênteses. O Rafael está pensando uma coisa. Sim, Rafael. Vou fazer um parênteses aqui porque a observação do Rafael, sim. Sim, Rafael. O contexto, ele te ajuda a eliminar todos os possíveis erros em relação à tua interpretação textual de qualquer texto. Por quê? Porque quando eu sei o contexto, a situação em que ele está inserido, é mais fácil de eu fazer a leitura. Vou colocar um exemplo. Vamos pegar política. Quando a gente assiste uma pessoa, ou quando a gente lê o texto de uma pessoa, e a gente já sabe, prestem atenção, a gente já sabe que ela é de direita ou de esquerda, a gente já vai encaminhado para a interpretação daquele texto. Se a pessoa é de direita, provavelmente aquele texto pode estar explícito ou de forma implícita que ela está apoiando o governo, porque ela é de direita e nosso atual governo é de direita. Agora, se eu vou ler um texto do jornalista X
e eu sei que ele é de esquerda, provavelmente terão críticas em relação ao governo, porque a gente sabe aquela velha luta de direita e esquerda. Então sim, Rafael, o contexto ele te auxilia e muito na relação de interpretação de texto. Muito bem. E aí, só para fechar aqui, quando eu leio um texto que já está pronto, tá, de uma pessoa que provavelmente eu não vou ter o contato com ela, eu não posso simplesmente ir chutando algo que eu acho que ela disse. Porque eu não acho nada sobre ela dizer ou não, já está dito. Eu tenho que ter a capacidade de ler aquele texto e tirar a ideia que foi dita. Olha só que detalhe, eu tenho que tirar a ideia do autor, não chutar o que o autor possa ter falado. Então isso é muito interessante, eu não posso deduzir, eu acho que o autor falou isso. Não, se eu acho que ele falou tal coisa, eu tenho que voltar no texto e tirar aquele trecho que comprove que ele falou tal coisa. Senão eu tô só deduzindo, tô só chutando, tá? Pode passar. E aí eu tenho um exercício que eu sempre faço com os guris. Vamos fazer junto. Em situação de comunicação, o que falamos, ouvimos, escrevemos e lemos sempre são textos. Façamos uma amostra. Olha só. Texto ouvido. Como é que eu posso afirmar para vocês que isso é um texto ouvido? Faça um comentário sobre uma notícia ouvida pela rádio ou televisão. Isso aqui vocês podem fazer de tema de casa. Porque eu sei que tem gente que deve fazer 1 ano, 2 anos, 6 meses, vários meses, que não pega uma caneta na mão porque faz tudo pelo celular. Eu tenho aplicativo de agenda no meu celular, eu tenho bloco de notas, eu tenho Word, eu tenho post-it no celular, então eu anoto tudo no celular. Porque eu começo a escrever a palavra e o celular completa pra mim. Então tanto faz, eu não sei se é com cedilha, 2 S, o celular completa pra mim e eu não preciso mais escrever. Gente, eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Por mais que a tecnologia esteja aí, a internet, smartphone, celular, tablet, computador, o que seja, ela não vai substituir isto. Aquilo ali foi o que errei, Letícia. Você já viu o teste ali, quando eu digitei saiu errado. Quando? No 2. Ah, tá. Agora a gente corrige. Nem tá preocupado. Não, daqui a pouco diz que é tu que fez. A professora da portuguesa, né? Fui eu, meu olho viu agora. Então olha só. A tecnologia, ela não vai substituir o papel e a caneta. Eu afirmo para vocês com toda certeza. Pega um Quaraí, que infelizmente a gente tem uma deficiência no sinal da internet. Concordam comigo? Alguém deve dizer, não, que faz horas que trava aqui o meu. Sim, a nossa internet, ela, de todas as conexões, ela não é a mais apropriada. E várias vezes a gente tem que recorrer ao papel e à caneta para poder fazer alguma anotação. As baterias dos nossos celulares, elas estão viciadas e eu preciso anotar o que eu precisava no papel. Então não, a tecnologia ela não vai extinguir o papel e a caneta. Não vai acontecer. Mas ela está aí e a gente precisa caminhar junto. Então isso aqui vai ficar um exercício para vocês para testarem a escrita. Então vamos pensar assim, ó. Uma notícia que vocês tenham ouvido, não é de leitura, que vocês tenham ouvido na rádio ou na TV e que tenha chamado a atenção de vocês. Tentem não fazer sobre a pandemia e o coronavírus. Por que? Mas é um assunto bem em alta. É em alta, mas a gente já está... às vezes vem as informações desencontradas, então tentem fazer esse exercício de pensar numa notícia que vocês tenham ouvido. Pode ser daqui de Quaraí, pelas rádios daqui, ou que vocês tenham ouvido pela televisão do Rio Grande, emissora do Rio Grande do Sul, a nível do Brasil, e tentem escrevê-la da forma mais formal possível. Abre parênteses. O que significa ser formal? Porque isso aqui é uma dúvida que o pessoal tem. Leti, para ser formal, eu preciso colocar palavras bonitas? Não, meu doce. Para ser formal, eu só preciso não escrever mortandela. Eu só preciso não escrever pautirleira. Pautirleira, sim, do armário. Para ser formal, é só não escrever essas palavras. É só eu escrever, por exemplo, comprei 3 pães. E não comprei 3 pão e 3 pastel. Formal significa estar adequado com a nossa gramática. Colocar os plurais corretamente, os R's corretamente, os S's corretamente. Eu sei que é bom falar pautirleira do que do armário. Eu sei que sai com maior tranquilidade, mas não pode falar que vai guardar a mortandela na pautirleira, tá? Não pode. Depois que vocês fizerem esse aí,
vocês vão tentar fazer um resumo de uma conversa que vocês ouviram. Gurias, eu vou focar em vocês. Não façam fofoca. Uma conversa que chamou a atenção de vocês, tá? Mas não precisa ser a fofoca. Fulana tá grávida. Não há necessidade. Então vocês tentem fazer um resuminho de uma conversa que vocês escutaram. Pode ser essa nossa conversa aqui, tá? Isso aqui não deixa de ser uma conversa. Texto falado. Quando foi sua última conversa com seu pai ou com a sua mãe? Por incrível que pareça, a pandemia, quando ela surgiu, que veio esse isolamento social lá em março, a gente teve um choque, um abalo, aí agora não vamos poder fazer nada, a gente não pode sair, não pode ir ao mercado, não pode fazer nada. Mas eu penso também nos pontos positivos. Claro, eu não vou falar na questão das perdas no comércio, da vaga de emprego, eu não vou pensar nisso agora. Mas vamos pensar na parte positiva. Vocês notaram a união das famílias agora? Vocês notaram quantos pais conseguiram sentar com os filhos para fazer tarefa de casa, para poder ler uma história, para poder ajudar a mexer nos aplicativos? Então, tinha gente que eu acho que nem conhecia mais a voz do pai e da mãe, né? E agora consegue sentar e almoçar junto, consegue conversar, consegue tomar mate, que é a nossa cultura aqui, né? Leite não pode tomar mate, não pode. Com os de casa pode, não pode tomar com os de fora. Você vai fazer fofoca errada, tá? Vocês tentem lembrar qual foi o assunto abordado na última conversa do pai e da mãe de vocês? Na reunião. Na reunião, tá? Se vocês estavam falando em trocar as pautigleiras, se iam comprar o almário, aquela função toda. E você já participou de palestra, congresso ou outro evento acadêmico? Dá pra focar no nosso, dá pra focar no nosso. Qual foi o assunto abordado hoje? Eu vou dar um spoiler, na verdade eu vou relembrar. O assunto que a gente está abordando se chama comunicação e expressão. Lete, dá pra ser só essa resposta? Não, porque vocês não estão na quinta série, né? Agora é a resposta completa. O assunto abordado, parará, parará, e assim por diante. Eu vou só fechar essa parte aqui do outro slide e aí a gente vai partir pro sorteio. Passa isso pra mim. Eu sei que vocês estão aí, eu quero ganhar. Se ganhar, pode passar. Se ganhar chocolate, me convida. Textos lidos. Tente se lembrar da última história de ficção lida por vocês. Agora eu dei um abalo no coração de 80%. Eu nunca li. Tem tempo. Conte um pouquinho como é que foi. Se não leu ficção, leu um romance, leu uma narrativa, leu um poema. Tenta lembrar do que leu ali, da última história que vocês tenham lido. Gostam de cozinhar? Até que não gostava, agora começou a gostar, né? Porque eu não tenho o que fazer em casa. Fazer experiências malucas culinárias? Qual foi a última receita consultada por você? Quem tem? Eu e a senhora Rosana Schiller, vulgo minha mãe. No Facebook, sabe que a gente só compartilha a receita. E eu cuido. Como é esse compartilhamento? Eu posto pra ela testar e eu experimentar. É assim o nosso compartilhamento. Então ela faz, às vezes dá super certo, às vezes o bolo fica desse tamanho, desculpa a mãe te expor assim em rede nacional, mas é que às vezes fica bem baixinho o bolo, não sei o que dá. Então pensem na última receita que vocês fizeram, ali nos textos escritos. Escreva um recado para ser deixado pro seu companheiro. Não vale dizer limpa o vaso, tira o lixo. Lembrando de um encontro, passeio combinado previamente. Pensem num passeio que vocês fizeram. Não agora, porque agora não pode sair. Pensem num passeio que vocês fizeram há 3 anos atrás e que marcou até hoje, que tu olha aquela foto e diz, tá tão magra. Pensa nesse passeio. E vocês já sabem, pro pessoal da graduação, essa pergunta. O que vão pesquisar para o TCC? Qual é a sua preferência sobre o assunto? A Elite vai orientar sobre o TCC. Eu não. O TCC é problema de vocês. Bueno, o Emerson vai fazer aqui um sorteio rápido para dar Letícia, só para umas perguntinhas aqui. Sim. O texto para fazer é opinativo com argumentação objetiva e consciente, ou seja, expor um ponto de vista? Meu Deus, quem formulou essa pergunta? A Rosângela. Sim, Rosângela, tu pode escolher que é a nossa aula de manhã, tu pode escolher o gênero que tu quiser, tu pode fazer de forma expositiva, sem opinar, tu pode argumentar opinando, tu pode escrever alguma coisa. Perfeito, Rosângela. Muito Tem bem. gente que já tá chorando pelo TCC, Letícia. Sim, e tem que chorar mesmo. Toquei na ferida. E é pra chorar mesmo. Toquei na ferida. Então, e é pra chorar. Ó, tem mais gente. E a Cal tá só pela lasanha da Zaninha. A Cal é muito minha fã. E a Cal é minha amiga da infância, né? Quem conhece a nossa história sabe. Então tá, Cal, eu vou te convidar. Vamos pro sorteio? O que vamos sortear, Letícia? Camisetas. Camiseta. Começar pela camiseta. Tati, aponta aí. Pra ganhar, Letícia, também tem acontecido do pessoal não estar na live e ganhar, e não é justo.
né? Pra ganhar tem que estar assistindo. Então, eu vou sortear o nome agora, Letícia, tu vai sortear aqui. E a pessoa tem que dar um ok aí. Ah, é? Se não der um Senão ok, a gente passa. a gente vai passar. Agora eu tiro uma chiller aqui, né? Porque tem uma penca de Não tem problema, vamos mandar. Uma camiseta, Tati. Leia, ó. Sim. Manuel José Lemes da Rosa. Manuel José. Manuel não é da enfermagem? É. Manuel da enfermagem. Ganhou a camiseta, Manuel. Dá um ok aí, Manuel. Vamos para um chocolate? Ah, esse por favor me convida. Hoje vai ser um chocolate, porque como tem outros dias, a gente vai sortear o coração da Tati no último dia. Não dá pra sortear o coração da Tati. Não dá. Não dá. Emerson, Não dá. Evandro de Oliveira, Apolo, São Miguel do Oeste. Pô, Evandro, meu amigo. Meu Deus. Wesley Forte Moreira. Wesley. Forte. Wesley Forte ganhou um Cacau Show. Ai, Wesley. Só se, Letícia, a gente vai dar o tempo, depois tu voltar pra aula, Tá. ele só vai ganhar se der o ok ali. Mesmo Evandro, Emerson, dando os parabéns para a Letícia pela aula. Show! Ai, O obrigada. Evandro é nosso Evandro. colega lá de São Miguel do Oeste, ele está sempre Obrigada. acompanhando o nosso trabalho. É uma pessoa que nos Gente, ensinou o tudo ok no não início. é pra participar do sorteio. Não, o ok quem é ganhou. só quem ganhou. Não, se não dá o ok ali, Pera, tá ok. olha a interpretação de Interpretação de texto. texto. Eu queria dizer que o Evandro me dá uns copos, me dá uma vira-mate. Vamos sortear uns vira-mate. Tá. Vamos sortear 5 vira-mate agora, Tá. Letícia. A tua mãe tem uma camiseta. Ah, ela tem todas. Quando ela me mandar uma lasanha, né, Rosana? Quando me mandar uma lasanha, Sabrina Tâmara de Oliveira. Sabrina Tâmara de Oliveira Ou Tamara. ou Não sei, Tamara. É. Fora de contexto. Fora não de sabe. contexto, não sei. Então, Sabrina, tá? Um vira-mate. Tu tá cuidando, Tati. Depois amanhã vem, eu ganhei uma camiseta. Não, tu não vira mate. Aqui. Outro vira-mate, Letícia. Camila Matos da Silva. Camila Matos da Silva. Outra vira-mate, Letícia. E agora nós já vamos seguir, tá? Tem mais camiseta, né? Tem mais camiseta. Alexandro Costa Fernandes. Alexandro Costa Fernandes. Não, o Alex que se formou em gestão. Acho que o Alex ganha tudo que é sorteio. Ah, é mesmo. Olha, aquele Alex, né? Pra ganhar né? sorteio não é daqui. Bota o Vamos lá, mais 2 viramates. João, pode pegar 2 aí. Gilmara Antunes Xavier. Gilmar Antunes Xavier. E E a última. a última. O último. O último. Marilete Nobre Costa. Marilete Nobre Costa. Também ganhou um viramate. Mais uma camiseta, Letícia. Tá. Mais uma camiseta. Essa eu não tenho. Tá? Essa tu não tem, a preta. É muito bonita, Letícia. Olha aqui. É. Tá? Não dá nem pra mostrar pra mãe e pro Rodrigo, né? Porque Ah, não, aí eu tenho que te dar uma. tem Tenho que te dar uma. lá pra casa vai Eu dar uma lista. Luzinete Aparecida Varjão. O Zinete, então, ganhou a camiseta. E depois a gente volta com mais alguns sorteios, Letícia. Aí, era Depois só tu pra pega uma- descontrair. Então, eu vou só reforçar para quem está chegando agora que essa oficina com a Letícia, ela estava programada para terça, quarta e quinta. Quinta-feira nós temos uma atividade no polo e vai envolver muita gente, então nós estamos passando para segunda-feira da semana que vem o encerramento, né, Letícia? Sim. E depois, conforme for, né, Letícia? Se a gente tiver a audiência, a gente vai bolar uma de interpretação de texto de Aí, novo. né? Guris, eu quero só ver, bateram o compartilhamento ou não? Sim. Gente, bateram o compartilhamento na noite de hoje, Letícia. Adorei. Tá? Tem 142. 142 compartilhamentos. Meu Deus. É, uma aula da Letícia é uma aula da Letícia, né? Nós temos, graças a Deus, o Polo tem professores muito, muito excepcionais. Eu tenho a Letícia, que nos acompanha há anos, todo o pessoal que trabalha conosco, o Rejo, que é outra pessoa que está sempre fazendo palestra, curso, a Patrícia, um tal de Emerson, que sabe mais ou menos da informática. Emerson, te interrompendo aí, a Sim. Angélica Abençoada perguntou se eu ganhar, sou de Toledo. Eu te mando, Angélica. Ai, que Pra ti eu te mando. Se tu ganhar uma camiseta, eu ponho no correio. Tem que anotar pro Evandro também, Tati. Um copo, uma camiseta, porque eu mandei e voltou pro endereço. Amanhã tu pega o endereço deles correto. Tá. Um copo, camiseta e um... Nenhum se manifestou. Nenhum? Nenhum deles? Bom, então vamos dar mais um tempo pra eles. Letícia, volto contigo.
Voltando, Letícia, onde estamos? Posso Pode diminuir passar. aqui? Pode passar. Esse aí passa? Pode passar. Não, esse aqui é o novo. Não, ficção, última história de ficção. Pra mim tá um. Ah, tá. Esse tu já passou? Esse já. Aqui, então. Então, olha só, gente. Como vocês bateram a meta, muito bem, adorei. Esse material vai pra vocês e aí vai ter esse exercício para que vocês façam. Assim, ó. Tentem fazer para testar a escrita de vocês, para testar a interpretação, para testar a questão da coesão e da coerência, para ver se vocês estão escrevendo direitinho. Tentem fazer. Eu fico assim, ó, muito feliz de vocês terem embarcado nessa com a gente, né? Muita gente compartilhando. Eu gostei porque vocês estão participando, respondendo. Eu fico muito feliz mesmo. E eu acho que vai dar pra gente dar uma esticadinha na nossa piscina, se Deus quiser. E a gente nem vê a hora passar, né? Tá tão interessante, a gente tá tão concentrado aqui que nem vê a hora passar. Mas estamos nos encaminhando pro fim, né? Passou quase aí todo o nosso tempo. Assim, eu vou contar pra vocês. O Emerson disse 1 hora, né? Mas se a gente olhar aqui, ó, eu vou pra 1h30 sem problema nenhum. Eu poderia ficar aqui até às 11, sem... Não sei se os guris iam querer ficar, né? Mas eu ficaria até às 11. Então a gente vai se encaminhar pro fim, pra poder fechar a nossa aula de hoje e continuar amanhã. A Manuela está sem telefone, né? A Laurela é esposa dele. Tá bem, Laurela, garantiu a tua camiseta? Ah, ela não quer camiseta perder, dele né? tá garantida. Tudo bem. Tá? Então vamos partir pro nosso resumindo. As notícias ouvidas são texto. Então olha só. Cheguei em casa hoje, liguei a televisão no jornal do almoço, naquele jornal que dá às 19 horas e escutei muita coisa. Todas as notícias que eu escutei, elas vão ser textos, porque são conjunto de palavras que transmitem uma mensagem. Tá, aqui não tem ônibus, né? Mas digamos aqui, né? Não é que não tem... Eu vou explicar. Não é que não tenha ônibus. Com a questão da pandemia, a gente tá sem. Mas vamos pensar no pessoal da cidade grande. O pessoal que não está aqui em Quaraí e está na cidade grande. Transporte público. Quem nunca sentou no seu banco e aí atrás tinham 2 pessoas fazendo aquela fofoca e vocês chegaram a se atirar um pouquinho mais para trás para ouvir. O único problema é quando tá na hora de descer, né? Que tu fica no finalzinho da fofoca. Então, uma conversa que vocês tenham ouvido é um texto, porque é um conjunto de palavras que está transmitindo uma mensagem. Ou a conversa que a gente fez, lembrando, se a gente faz parte ou não faz parte daquela conversa é indiferente, tá? Ela vai continuar sendo um texto. O que o palestrante diz é um texto. Então, o que eu expus para vocês hoje aqui são textos. Por que eu coloquei são textos no plural? Porque eu falei sobre determinadas coisas diferentes, então eu posso dizer que são textos. Os poemas, para quem gosta de poema, para quem gosta de texto mais literário, mais focado na literatura, são textos. Enfim, a nossa vida é rodeada de texto. Isso é fato. Se eu pegar hoje e vou abrir um pacote de miojo para fazer aquele miojo, ali tem texto. Se eu abrir a geladeira, vai ter ali aquelas listas de economia de energia, de como é que funciona, aquilo é um texto. Quando eu abro minha rede social, eu tenho texto. Tudo é texto, tá? Tudo que nós estamos rodeados de texto. A minha conversa com a minha mãe, com meu pai, com meu companheiro, com a minha companheira, com a minha madrinha, com a minha filha, é texto, tá? Uma vez que repetindo, quando falamos, gravem isso aqui. Quando a gente fala, quando a gente ouve, quando a gente lê e quando a gente escreve, nós temos texto. Então não esqueçam desses 4 pilares, digamos assim. A nossa fala, a nossa escuta, a nossa lida e a nossa escrita são textos. Tá? Então, tudo que vai transmitir uma mensagem para nós, a gente está rodeado de texto. Bom, vou dar um spoiler aí para vocês. Spoiler é tão bonito, né? Spoiler, chique. Sobre o que a gente vai tratar na aula, na conversa que vem. A gente vai entrar um pouquinho mais em contextos da língua portuguesa, vai ver um pouquinho mais sobre. Quando a gente conversa com alguém, a gente tem intenções nessa conversa, então a gente vai ver conceitos que estão aí. A gente vai ver a questão da coesão, da coerência, da pragmática. E aí a gente vai ter que passar para a questão do sujeito e do predicado, das vozes verbais, da transitividade de verbos. Tem alguns verbos que eu não consigo encaixar em determinadas frases. Então a gente vai comentar sobre isso aí.
Antes que alguém se assuste, mas tudo isso de uma forma bem tranquila, porque eu não tenho como passar a gramática pra vocês em uma aula, né? Isso, os guris que já fizeram aula comigo sabem. Então eu vou passar de uma forma bem tranquila, assim, conversa, resumida, pra vocês verem mais a aplicação desses conceitos do que as regras propriamente ditas, certo? Então eu vou fechando por aqui. Eu quero novamente agradecer a presença de todos, principalmente a questão do compartilhamento. Gente, assim, vocês foram sensacionais, o material vai pra vocês, vai com bônus, tá? Vai com bônus, pra vocês poderem ler, aproveitar, fazer algumas coisinhas que tem ali dentro. Amanhã de manhã eu vou postar o link lá na nossa página pra eles baixarem. O Emerson vai postar o link pra vocês. Amanhã, no mesmo horário, amanhã é quarta-feira, a gente faz no mesmo horário, da sequência que a gente completou aqui. E se eu puder deixar uma mensagem pra vocês, eu vou deixar aquela que eu sempre deixo pra todo mundo. Leiam. Busquem bagagem, busquem conhecimento de mundo, que é a única coisa que não vão poder tirar de vocês nunca, que é a leitura, o conhecimento e a cultura, que os três estão associados, tá, gente? Não sei se o Emerson vai finalizar. Letícia, eu acho que a gente vai ali pro quadro e vamos fazer a prova. Primeiro que responder alguma questão que tu fizer e responder correto, a gente vai dar uma camiseta. Tá. Então vamos lá, pensa numa questão de hoje. Vamos pensar... Vamos, como a gente diria? Vamos reforçar o conhecimento. Reforçar. Eu quero 3 exemplos de textos escritos. 3 exemplos de textos escritos. Sim. Quem responder primeiro ganha uma camiseta. 3 exemplos de textos escritos. Uma camiseta. Muito bom, Letícia, muito boa aula, Letícia, mais uma vez. Amanhã tem mais chocolate, amanhã tem mais camiseta. Amanhã está chegando nos chaveiros, Letícia, que um monte de gente está perguntando ali. Amanhã vai ter mais brindes também. Isso não. Que legal, essa aula valeu mais que um Ai, brinde. obrigada, Leila, obrigada. Então tá, 3. Texto narrativo, descritivo... Dissertativo expositivo. Tá, Clarissa. Clarissa ganhou a camiseta. Clarissa ganhou. Foi Vamos ver, outra questão, Letícia, pra gente dar uma camiseta. Agora eu quero que responda junto o que é texto e o que é contexto. O que é texto e o que é contexto? Mais uma camiseta. Deu. Não tem mais nada. Hora didática. Didática, apagar o quadro de lado. Se as minhas profs do magistério veem isso, me tiram o magistério. Não te tiram nada. Texto e contexto. Texto e contexto. Romance recente tá no Face. Isso aí também é. Tipo, aqui, ó. Escrito ali. Romance recente tá no Face. Só que acho que ela tá da anterior ainda. Isso. A Érica Demorou pra chegar lá. Ai, não. A Érica, nossa aluna. Texto verbal, texto não verbal. Tá, isso tem como ver mais aqui. Ver mais. Ó, Everson botou texto, mensagem transmitida. Contexto, mensagem interpretada. Everson ganhou uma camiseta depois da choradeira, já que o Ruth não está online, senão ele ia ganhar uma camiseta. E agora a mais difícil. Então vai valer um copo e um vira-mate. Tá, ela é bem difícil. Para os 5 primeiros que acertarem, então. Tá, perfeito. 5 primeiros ganham um copo e um vira-mate, os 2 juntos. Só que prestem atenção na pergunta. Olha a interpretação. Eu quero que vocês pensem em uma palavra que ela pode ter mais de um significado dependendo do contexto. Lembram que eu coloquei a palavra rosa? Eu quero que vocês pensem em outra palavra que vai ter mais de um significado dependendo do contexto. 5 primeiros. Isso é difícil, hein? 5 primeiros, então vão ganhar um copo e um vira-mate, os 2 juntos. E amanhã é só pegar aqui com a Tati ou com a Jéssica de manhã. Se for de fora, a gente vai mandar, não tem problema. Manda uma camiseta se alguém de fora ganhar. Chora Ruth, Chora Ruth. Da Cianinha. Da Cianinha tá escondida ali. Aline. Pare. Anton. Pare. Tá, mas quais são os 2 significados de pare? Se ela explicar os 2 significados de pare, ela ganhou. Pinto, Nicole. Sim, Nicole, pinto. Mas a Bruna respondeu antes e botou rosa. Mas rosa Já foi. Manga pode, forma pode, pinto pode, Violeta pode. Margarida. Forma? O que é forma? Que forma, Letícia?
Mas Forma é o quê? forma e Forma e forma. Né? Não porque vai mudar a acentuação. Não. Carinho. Te tirei, viu? Te Mas tirei da qual forma vai ser que o outro sei. carinho, ó? Além de afeto? Caritos. Margarida. Flor e nome, sim. Tá. Paixão. Qual vai ser a outra da paixão? Quem é o da paixão? Só pra eu ver quem é o apaixonado dessa hora Márcia da noite. Ferreira. Márcia. Tá, vamos pela ordem. Os 5 primeiros O tu par eu conseguiu. não consegui ver o outro. Qual? O par não sei qual é o segundo significado. Aline, o pare, se tu explicar o pare, a gente vai te dar um A Nicole é a primeira, do Pinto. Tá. O amor não sei qual é o outro. A manga da blusa e a fruta. A Sandra é a segunda. Sandra. E a Violeta. A Violeta da Viviane é a terceira. E a Margarida. A quarta. Falta um. A... Paixão não rolou, né? Não, Sem paixão não. hoje. Castanha. Pode ser a fruta. A Érica, flor. Uma flor é flor, né? É, flor é flor. Só se eu pensar no Flor, a flor. dona Flor. É, só se eu pensar no flor como a flor e um apelido. Ah, flor. Pode ser? Pode ser, pode ser. Acho que fechou os 5 na Érica daí. Fechou os 5. Encerrado o sorteio por hoje, vocês vão me falir em brinde. Perfeito. Não é isso. Espero vocês então, 7h30 da noite, tá? 7h30 da noite amanhã. Mais sorteios, mais aula, muito bom. Se gostou, deixa teu comentário ali que depois a Letícia vai repassar. Eu acho que é muito importante também a gente reconhecer o trabalho dos outros, né? Isso aqui hoje a gente passou o dia inteiro montando, não é uma coisa de dizer, vamos montar. A equipe toda ela trabalhou, se uniu para a gente ter um bom som, uma boa iluminação, um bom retorno para os questionamentos de vocês e para dar o suporte para a Letícia poder fazer o trabalho dela. Então, gostou? Deixa o teu comentário lá. Amanhã vamos compartilhar de novo, que mostra o trabalho da Letícia e do Polo para mais lugares, para mais pessoas, e a gente faz um pouquinho. Não esquece, o certificado que vocês derem, 1 quilo de alimentos, a gente vai dar ração lá para os 2 grupos, para o Pato e para o Patinhas. Eu nunca sei como é. Eu tenho rifa dos 2 aqui para vender, tá? A gente também está vendendo rifa, a gente, na secretaria a gente tem as rifas. É importante a gente também participar dessas causas, né, Letícia? Exatamente. Bom, Letícia, deixa para te despedir e eu espero vocês amanhã. Bom, guris, assim, ó, eu agradeço de coração a participação de todos. Eu vi vocês envolvidos do começo ao fim perguntando. E é isso, tirem dúvidas, perguntem, compartilhem. Porque eu preciso saber se vocês estão entendendo, desse retorno. E eu vi que a maioria participando das perguntas, amanhã tem pergunta de novo. Então tirem dúvidas, pode perguntar, pode mandar mensagem, a gente tá aqui. A estrutura daqui, assim, ó, vocês não imaginam como é que é. Eu não tenho um assessor, eu tenho 3 assessores aqui. Mais um lá e mais dois, as mais gurias a Jéssica, ali. mais o... Então vocês não têm noção, isso foi pensado pra vocês da melhor forma possível, pra agregar mais conhecimento, pra passar um pouquinho do que a gente sabe, eu acho que né? a gente atingiu, né? Atingiu o objetivo. Então eu agradeço de coração ao pessoal daqui, ao pessoal de fora, Santa Catarina, é nóis. Paraná, tal, todo o pessoal de fora. Imagina, de Quaraí pra toda a região sul. Então, me despeço de vocês, então, até amanhã, 7h30, mais sorteios, tá? Beijo, tchau, boa tchau, noite. Gente.